Olá, eu sou o Gustavo Fonseca e se você tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Quero ouvir a sua opinião. Ter a CNH cassada é crime? Saiba tudo sobre a penalidade da cassação. Não são poucos os motoristas que me questionam se ter a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, cassada é crime de trânsito. E essa dúvida, com certeza, tem um fundamento. A cassação do direito de dirigir é a penalidade mais severa prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Logo, faria todo sentido ser um crime de trânsito, cujas consequências são bem pesadas e não apenas uma penalidade. Mas, apesar de ter lógica, ter o direito de dirigir cassado não necessariamente implica o cometimento de um crime de trânsito. Em outras palavras, não se preocupe, pois você não será detido unicamente por ter perdido seu direito de dirigir. De qualquer modo, dependendo do desvio praticado ao volante, a pena de detenção poderá ser prevista. Se você gostou do conteúdo até aqui, se inscreve no canal e deixa um comentário. A penalidade de cassação não implica o cometimento de crime. A cassação da CNH está prevista no inciso 5º do artigo 256 do CTB, que elenca as penalidades aplicadas em caso de infração. Considerando isso, é possível concluir que a cassação por si só não se trata de um crime, mas sim de uma penalidade, uma punição que pode ser aplicada de acordo com as demais determinações do CTB. Para compreender por que é comum associar a penalidade de cassação ao cometimento de crime de trânsito, é importante ver como os crimes são tratados no CTB. No artigo 263 do CTB, uma das hipóteses em que o documento deverá ser cassado é quando o condutor for condenado judicialmente por delito de trânsito. É por esse motivo que você e tantos outros motoristas têm a mesma dúvida. As condutas consideradas crimes de trânsito estão elencadas no capítulo 19 do CTB, do artigo 302 ao artigo 312. Algumas delas são: praticar homicídio culposo ao volante, artigo 302. Praticar lesão corporal culposa ao volante, artigo 303. Dirigir veículo estando com direito de dirigir cassado, artigo 309. Conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa, artigo 306. É importante frisar, em relação ao crime tipificado no artigo 306 do Código, uma especificidade. O crime se caracteriza apenas quando a concentração de álcool no organismo do condutor é igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar. Todas as condutas consideradas crime de trânsito têm como consequência a penalidade de detenção. Prazos de detenção previstos pelo CTB. Os prazos de detenção variam entre 6 meses e 4 anos, dependendo da gravidade do ato cometido. Quanto mais grave, maior será o tempo em que, de acordo com o CTB, o condutor deverá ficar detido. Praticar homicídio culposo ao volante, por exemplo, pode levar o condutor a cumprir uma pena de 4 anos. Nesse caso, inclusive, o prazo mínimo de detenção é 2 anos, não 6 meses, como é previsto para todas as demais condutas. Conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada também é uma conduta com um dos prazos mais rigorosos, de 6 meses
a 3 anos. A vasta maioria dos crimes previstos pelo CTB também tem como consequência a penalidade de multa. É o caso de dirigir veículo estando com direito de dirigir cassado, artigo 309, e entregar a direção do veículo à pessoa não habilitada, artigo 310. Além da penalidade de multa, é prevista ainda a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Resumindo, ao todo, as condutas classificadas como crime de trânsito pelo Código de Trânsito são, e todas elas têm como consequência prevista a pena de detenção por, no mínimo, 6 meses. Portanto, ao cometer um crime de trânsito, o condutor não comete apenas uma infração de trânsito, mas uma infração penal. Infração de trânsito versus infração penal. A diferença entre uma infração de trânsito e uma infração penal está, de modo geral, no âmbito do direito em que cada uma é determinada. As consequências previstas para cada caso também são um fator de distinção entre elas. As infrações penais implicam a abertura de um processo judicial, enquanto as infrações de trânsito, por sua vez, geram processos administrativos. Dessa forma, a cassação do direito de dirigir, sendo uma penalidade administrativa, não necessariamente implicará uma condenação judicial. O que pode acontecer é o condutor cometer uma infração de trânsito punível com a cassação da CNH e, ao mesmo tempo, um crime de trânsito. Exemplo: um condutor disputa corrida em via pública pela segunda vez em 12 meses, reincidindo na infração prevista no artigo 173 do CTB. Nesse caso, a cassação da CNH é aplicável, segundo o inciso 2º do artigo 263 do CTB. Com esse comportamento, o condutor acaba causando um acidente com vítima. Essa situação geraria ao condutor punições administrativas e também penais, tendo em vista o cometimento de homicídio culposo da direção, crime de trânsito previsto no artigo 302 do CTB. Consequência. Nesse contexto, portanto, o condutor estará diante da possibilidade de, concomitantemente, ter seu direito de dirigir cassado e ser acusado de cometer crime de trânsito. A cassação estaria prevista nas duas situações. A reincidência no artigo 173 e a condenação por delito de trânsito, segundo o artigo 160 e artigo 263, inciso 3 do CTB. Apesar de ser possível a aplicação simultânea, as consequências de cada caso são regidas e impostas de forma distinta, obedecendo a legislações específicas. Ter a CNH cassada implica consequências diferentes e menos severas ao condutor penalizado. Quando a cassação pode ser aplicada? A cassação da CNH é uma das penalidades previstas pelo CTB pelo cometimento de infrações e também a mais rigorosa dentre todas, já que, ao ter o direito cassado, o condutor deverá ficar sem dirigir obrigatoriamente por 2 anos. Sua definição consta, como eu disse, no artigo 263 do CTB. Segundo o dispositivo, o condutor deverá ter seu direito de dirigir cassado em 3 situações. Quando dirigir qualquer veículo automotor, estando em período de suspensão, ao reincidir dentro de 12 meses nas seguintes infrações: artigo 162, inciso 3º, artigo 163,
artigo 164, artigo 165, artigo 173, artigo 174 e artigo 175. E ao ser condenado judicialmente por delito de trânsito. Entenda melhor cada hipótese. Primeira, se o motorista for flagrado dirigindo enquanto estiver com o direito de dirigir suspenso, poderá ter esse direito cassado, conforme o inciso 1º. A suspensão é também uma das penalidades previstas pelo CTB. Ela é menos severa que a cassação, mas também prevê a retirada do direito de dirigir. Segunda hipótese, o inciso 2º do artigo, por sua vez, determina que a cassação deverá ocorrer quando o condutor cometer pela segunda vez, em um período de 12 meses, uma das infrações mencionadas. São elas: artigo 162, inciso 3º, dirigir veículo com habilitação de categoria diferente da do veículo que está conduzindo. Artigo 163. Entregar a direção do veículo a pessoa sem habilitação, com habilitação suspensa ou cassada, com habilitação de categoria diferente, vencida há mais de 30 dias, ou que não esteja utilizando óculos ou lentes de contato, quando a sua utilização é obrigatória. Artigo 164. Permitir que pessoa, nas condições descritas acima, assuma a direção do veículo e passe a conduzi-lo nas vias públicas. Artigo 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa. Artigo 173. Disputar corrida. Artigo 174. Promover ou participar de competição ou exibição de perícia em manobra de veículos na via, sem permissão. E artigo 175. Utilizar veículo para demonstrar manobra perigosa na via. Terceira hipótese. O inciso 3º, por fim, prevê a imposição de cassação quando o condutor for condenado por cometer um crime de trânsito. Ou seja, ao cometer um crime de trânsito, é previsto que o condutor tenha sua habilitação cassada. É essa previsão que costuma causar dúvida aos condutores, mas não se preocupe, isso não significa que ao ser penalizado com a cassação, você também terá de responder pelo cometimento de um crime. Consequências da cassação da CNH. Ao ser imposta a penalidade de cassação do direito de dirigir, o condutor precisará entregar sua CNH ao órgão de trânsito. Normalmente ao DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, de registro de sua habilitação. A partir disso, começará a contar o prazo de cassação que, segundo o inciso 2º do artigo 263 do CTB, é de 2 anos. A boa notícia é que, mesmo após ser penalizado com a cassação, o condutor poderá retomar seu direito de conduzir. Para isso, deverá refazer o processo de habilitação, decorridos os 2 anos. Será necessário submeter-se aos exames necessários de aptidão física e mental e provas teórica e prática, além dos cursos. Em resumo, portanto, cumprir o tempo de cassação não é suficiente. O condutor precisará passar novamente pelos exames aos quais foi submetido antes de obter a sua primeira habilitação. O problema será ainda maior caso você, motorista, dependa da CNH para trabalhar. Já pensou ficar 2 anos sem poder exercer sua profissão? Certamente, isso lhe traria problemas, inclusive financeiros. Felizmente, porém, é possível impedir que isso aconteça. O que fazer quando a CNH é cassada? Antes de qualquer coisa,
Você deve saber que a abertura do processo de cassação da CNH não implica na retirada imediata do seu direito de dirigir. Ou seja, você não precisará entregar o documento ao órgão de trânsito assim que receber a notificação que informa sobre a abertura do processo. Portanto, desde que seu direito de dirigir não esteja suspenso, poderá continuar dirigindo até que a penalidade de cassação seja, de fato, imposta. E isso só acontecerá caso você decida não recorrer, ou caso seus recursos sejam todos indeferidos. Em outras palavras, existe a possibilidade de você não precisar ficar sem dirigir. Como? Ao receber uma notificação de abertura do processo, você terá 3 oportunidades para tentar evitar a cassação da CNH e, com isso, manter seu direito de dirigir. Defesa prévia. Assim que o processo administrativo para a cassação da CNH é aberto, o motorista é notificado via remessa postal. Na notificação recebida, haverá um prazo para apresentação de defesa prévia. Nesta etapa, você deverá apontar argumentos a fim de convencer o órgão de trânsito a não impor penalidades. A defesa deve ser escrita clara e objetivamente e ser enviada ao endereço expresso na notificação, dentro do prazo previsto. Não se esqueça de enviar, junto à defesa, a documentação solicitada. O Detran avaliará seus argumentos e decidirá, com base na argumentação apresentada, pela imposição ou não da cassação. Você será comunicado sobre a decisão em uma nova notificação. Se o seu pedido for deferido, as penalidades não chegarão a ser impostas. Caso contrário, você deverá recorrer em primeira instância a fim de continuar tentando cancelar a penalidade. Segundo, recurso em primeira instância. Ainda que o órgão decida por impor as penalidades previstas, você poderá continuar recorrendo, o que significa que sua CNH ainda não terá sido cassada. Novamente, você terá um prazo para recorrer dessa decisão, enviando seu recurso à JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, do Detran do seu estado. O endereço constará na notificação. Assim como na fase anterior, é extremamente importante que seu recurso seja formulado com base na legislação vigente. Portanto, o melhor a fazer é evitar justificativas sem fundamento legal, pois elas dificilmente gerarão o efeito desejado. Por fim, há uma última possibilidade de buscar o cancelamento das penalidades impostas, o recurso em segunda instância. Recurso em segunda instância. Infelizmente, a maioria dos motoristas não chega à última possibilidade de recurso, pois considera os indeferimentos anteriores como fator para desistência. O que pode-se dizer é algo compreensível. Se 2 tentativas falharam, a probabilidade de a terceira seguir o mesmo caminho é grande, certo? Errado. Em se tratando de recurso de multa, saiba que a terceira e última tentativa de cancelamento da multa no âmbito administrativo é a que concentra mais chances de deferimento. E se você tem ainda mais uma possibilidade de evitar ficar 2 anos sem poder dirigir, por que não aproveitar? É totalmente possível arquivar o processo de cassação de CNH em segunda instância. Nesta fase, assim como nas anteriores, tenha o cuidado de enviar seu recurso ao endereço correto e dentro do prazo previsto. Mais uma vez, ambos virão especificados na notificação enviada ao seu endereço. Além disso,
Não se esqueça de que bons argumentos são fundamentais para garantir o êxito do seu pedido. Nesse sentido, saiba que a equipe Dr. Multas pode ajudá-lo. Conte com a ajuda do Dr. Multas. Eu sei que muitos condutores desejam recorrer de suas multas, mas não têm tempo para encarar um processo de defesa, o qual pensam ser extremamente burocrático. No entanto, eu posso afirmar a você que não é complicado como parece, sobretudo se você contar com o auxílio de profissionais especialistas no assunto. Algo que sempre deixo claro é que todos os condutores podem recorrer por conta própria. Sim, você pode formular seu recurso e enviá-lo ao órgão competente sem a necessidade de contratar um serviço específico para isso. No entanto, eu não posso deixar de alertá-lo para um fato importante. As suas chances de sucesso no recurso serão maiores se você optar por confiá-lo a uma equipe que trabalha diariamente para anular multas de trânsito. Já ajudamos muitos motoristas a não ter suas habilitações suspensas ou cassadas e podemos fazer o mesmo em relação ao seu caso. Estamos constantemente aperfeiçoando nossos processos e qualificando nossos consultores e especialistas em direito de trânsito. Tudo isso para tornar a sua experiência com o nosso serviço a melhor possível. O nosso objetivo é evitar que você fique 2 anos sem dirigir e tenha problemas em decorrência disso. E para apresentar um bom recurso, é primordial conhecer e entender as leis que regem o trânsito brasileiro, o que sei que não é simples para muitas pessoas. Por esse motivo, inclusive, eu me dedico à produção de conteúdos gratuitos para os leitores do site Dr. Multas. Meu propósito é propiciar a todos os motoristas brasileiros conhecimento sobre a legislação de trânsito, de modo que possam buscar os seus direitos. Espero que essa informação tenha sido útil e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para ajudar outras pessoas.